O técnico Jair Ventura insatisfeito com a diretoria do Goiás. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre essa entrevista no pós-jogo, após ali o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O que disse o dirigente esmeraldino, até quando vai o seu contrato com o Verdão? Será que ele pode, por exemplo, pedir uma demissão por conta dessa dificuldade do seu trabalho? Quero comentar também o que pensa a diretoria do Goiás a respeito do treinador e muito mais sobre os detalhes do técnico esmeraldino, assim como, por exemplo, o Pedro Raul, outro jogador que vira e mexe parece estar um pouco incomodado dentro de campo. Quero falar com vocês sobre esses bastidores, na equipe do Goiás. Além disso, no nosso vídeo de hoje, comentar também sobre uma entrevista do lateral esquerdo Egídio, que atualmente defende o Coritiba, demonstrando um carinho, uma gratidão ao Goiás e uma possível volta no futuro. Até quando vai o seu contrato lá na equipe paranaense e será que poderia ser uma boa opção para o Goiás nos próximos anos? É isso que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira aqui os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como por exemplo dos bastidores, do pós-jogo, melhor dizendo, da derrota de ontem contra o Palmeiras fora de casa, o que deu errado, enfim, o que pode melhorar. Vou deixar na tela final para vocês acompanharem, assim como o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição. Meu Instagram pessoal, caso você queira conferir lá também, inclusive nessa semana estou querendo ir no jogo do Internacional aqui em Porto Alegre, vou deixar o meu arroba aparecendo aqui para vocês conferirem, já vai lá, vai estar na descrição também para vocês darem uma olhada, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês é da Alternative Bike Shop, nossa apoiadora aqui do YouTube do Goiás News, inclusive com ótimas opções aí para você que quer começar a praticar um esporte novo, ou até mesmo dar um up na sua bicicleta. Tem bikes Aro 29 a partir de R$ 1.200 lá na Alternative Bike Shop. Além disso, você pode contar aí também com algum suporte para tanto algumas pequenas manutenções que está disponível lá na Alternative. Vou estar deixando tanto o link aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Ela que está localizada na Avenida J2, lá no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa entrevista do técnico Jair Ventura após a derrota para o Palmeiras fora de casa por 3-0. Eu já venho acompanhando todas as entrevistas do Jair Ventura desde quando ele assumiu o Goiás e basicamente é o mesmo discurso que ele adota a cada partida, sabe? Tanto em relação às vitórias quanto também à derrota. Entretanto, quando o resultado é negativo, a ênfase é muito maior, o torcedor já está ali um pouco amargurado e vê uma questão dessa, acaba ficando ainda mais bravo com a diretoria. Mas é um ponto real, importante também essa postura do Jair Ventura de ter uma cobrança um pouco além da diretoria. Para você que não assistiu, convido você a inclusive dar uma olhada lá no canal oficial do Goiás, mais um pequeno trecho que ele falou, que diz que já estava um pouco mais confiante dentro desse elenco do Goiás, que a situação fica mais difícil a cada lesão que a equipe acabou tendo no decorrer desse Campeonato Brasileiro e a não chegada de outros jogadores. O Goiás meio que não precisava, na teoria não era nem contratação, era apenas a reposição dos atletas que já saíram. Então muitos torcedores associando isso a uma possível saída do comandante esmeraldino, que muito difícil vai acontecer, tá? É basicamente impossível por parte da diretoria do Goiás dispensar hoje o técnico Jair Ventura. Tanto é que existe uma cláusula dentro do seu contrato que, caso ele finalize a Série A no comando do Goiás, com a permanência da equipe esmeraldina na primeira divisão, seu contrato é automaticamente renovado até dezembro de 2023. O próprio Paulo Rogério Pinheiro já disse estar super satisfeito com a maneira de trabalho dele, enfim, a comissão técnica em geral, assim como o Edinho Pinheiro, a forma como ele trata os jogadores e sempre olhando mais para dentro do clube do que propriamente exigindo contratações. Ele disse que a diretoria, inclusive em uma entrevista do próprio Jair Ventura, nessa derrota contra o Palmeiras, disse que a diretoria estava ali trabalhando no mercado, mas dificilmente vai trazer grandes nomes para essa sequência da Série A. Eu não vejo o Jair Ventura, por exemplo, também pedindo demissão, até mesmo porque aqui no Brasil os técnicos são muito desvalorizados, tá? O cara sai de um time mesmo fazendo um bom trabalho, dificilmente outras equipes conseguem chegar esse valor, e principalmente os torcedores, em técnicos assim como o próprio Jair Ventura, que acabou pegando uma fama errada de retranqueiro, dificilmente a torcida aceita de uma forma mais receptiva, se assim podemos dizer. A não ser que pinte aí uma proposta de alguma outra equipe da primeira divisão, dificilmente o Jair Ventura vai pedir essa demissão, porque a gente tem que pensar também como ser humano. Ele ficando no Goiás até o final do ano, terá aí pelo menos mais 6 meses dos seus salários, que gira ali mais ou menos tanto o Jair Ventura quanto a sua comissão técnica, na casa de R$200 mil mensais, uma das mais baratas
do futebol brasileiro, a mais barata comissão técnica da Série A do Brasileirão, fazendo até aqui um ótimo trabalho. Como falei para vocês, não é um momento para desesperar. Perder para o Palmeiras fora de casa, qualquer time do Brasil, até mesmo da América do Sul, se jogar ali 10 vezes contra o Palmeiras fora, se brincar, perde umas 6, 7. Então não tem muito o que ficar fazendo drama, mas é uma realidade assim que precisa ser corrigida de última hora. O Goiás não tem opções tanto de jogador para o meio de campo, quanto também na ponta direita, e é bom que o Jair Ventura também fale isso, né, para não ficar só aquela situação, não precisa ficar cutucando o jogador, ou diretoria, ou algo nesse sentido, mas mostrar a realidade é que o Goiás não tem um elenco digno para uma disputa de meio de tabela na Série A e que vai passar sufoco até a reta final, mas trazendo ali pelo menos uns 2 jogadores, não precisa ser grande destaque de receber 200, 300 mil reais cada um, a gente sabe da realidade financeira do Goiás, mas pelo menos, gente, pelo amor de Deus, já saiu o Elvis que recebia na faixa ali de 100 mil reais por mês, por que não traz um outro jogador com essa mesma característica? Pode ser um destaque da Série B, até mesmo da Série C, o que não pode é deixar o Luan Dias armando um jogo, já que o atleta nunca disputou uma primeira divisão, até fez outros bons jogos, mas é difícil a gente cobrar que ele vai ter essa sequência, né, essa regularidade durante o campeonato tão difícil. Além disso, esse jogador que atue pelas beiradas do campo. Então, da diretoria do Goiás, super satisfeita com o trabalho do técnico Jair Ventura, mas né, ele pelo menos já deixando claro essa sua insatisfação de não poder contar com as reposições dentro do elenco. Para a gente falar aqui sobre os jogadores que machucaram, para finalizar esse tópico, machucaram tanto o Apodi quanto o Hugo, esses dois que já estão de volta, né, o Hugo, e no caso o Apodi no próximo jogo contra o Avaí, e aí para o restante da temporada, ou boa parte dela, o zagueiro da Silva, assim como o Sidmar, Luiz Felipe e o Mateuzinho. Das contratações, é bom a gente falar também, né, acho que 2 foram bons, o zagueirão Lucas Halter e também o lateral esquerdo Sávio, 2 peças importantes dentro de um elenco, né, de quem acabou de subir da Série B para a Série A, e outras mais para a composição de elenco, como o Marco Antônio e também o Breno. Está faltando pelo menos, né, mais uns 2 nomes de peso nessa lista. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, né, sobre também o Pedro Raul, jogador que, o Pedro Raul em si, ele é um atleta insatisfeito dentro de campo, né, você pode olhar na cara dele, parece que a todo tempo ele está cobrando alguma coisa, mas para o campeonato que ele vem fazendo até o momento, é muito ruim o estilo de jogo do Goiás para um centroavante, porque basicamente só recebe bola disputada, né, durante toda a partida, bola aérea, bola muito cascuda, né, para ele tentar dominar ou até mesmo buscar uma finalização, mas o cara é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem até aqui 11 bolas na rede, não vejo como uma insatisfação muito grande para, por exemplo, ele querer sair do Goiás após uma derrota fora de casa contra o líder do Campeonato Brasileiro, não vejo isso como motivo, já que ele recusou tanto o futebol japonês quanto recentemente também o futebol francês. E para finalizar sobre o Pedro Raul, a janela de transferências aqui no Brasil encerra já na semana que vem, na próxima segunda-feira, se eu não estou enganado, dia 15 de agosto, encerra aí as contratações e também a saída dos times. Vamos torcer, né, para que tenha um bom desempenho também contra o Avaí e essa finalização e ele permanece aqui em Goiânia. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Jair Ventura. Você acha que ele falou certo, falou errado, a respeito também do posicionamento da diretoria do Goiás, que beleza, não tem dinheiro, mas tem que fazer um sacrifício aí, sabe? Eu sou muito defensor dessa parte econômica também, de colocar a cabeça no lugar, fazer sempre o que é possível, mas não tá tão difícil de ajeitar esse time do Goiás, sabe? 2, 3 jogadores bons de bola que cheguem nesse elenco, acho que dá pra gente sonhar tranquilamente com a permanência na primeira divisão. E só para deixar claro também, a diferença do time que joga a Série A para o que joga a Série B no ano seguinte gira aí mais ou menos na casa de 60 milhões de reais. Então é melhor você fazer uma dívida, vamos supor, de todos os jogadores que saíram e os que chegaram. Então o Goiás vai gastar aí mais ou menos uns 300 mil reais por mês daqui até o final do ano. É muito melhor tirar esses 2 milhões e 500 do bolso daqui até o final da temporada do que perder 60, 70 milhões de faturamento em relação ao ano que vem. Bora finalizar o nosso vídeo de hoje para falar também sobre o lateral esquerdo Egídio, jogador que após a partida entre Goiás e Coritiba, ainda na penúltima rodada, na Serrinha, uma matéria do meu parceiro aí, o Vitor Pimenta, do Jornal Mais Goiás. Muito obrigado aí ao Vitor por ter concedido essa informação, essa entrevista bacana também com o lateral esquerdo, que revelou o seu carinho pelo Goiás, o desejo também de, quem sabe, um dia retornar a Goiânia, né? Falar aqui sobre o que ele disse, ele que inclusive foi expulso nesse jogo contra o Goiás, não foi bem, né? Tanto na parte ofensiva quanto também na marcação, foi expulso ali no segundo tempo, depois do Goiás ter abrido o placar, né, no jogo na Serrinha. Abre aspas, tenho uma admiração muito boa pelo Goiás, acho que meus números aqui, ganhamos títulos, 28 assistências, 8 gols, números impressionantes e é sempre bom voltar aqui e sou muito bem recebido. Então sempre vou desejar
o melhor para o Goiás. Quando venho jogar contra, lógico que vou defender sempre o meu time, sempre buscar a vitória, mas quando não for contra, sempre torcerei para o Goiás. Fecha aspas, né? Foi o que disse o Egídio após essa partida contra a equipe do Coritiba. O Vitor Pimenta também perguntou, né, sobre essa suposta volta do jogador, quem sabe futuramente, abre aspas, apesar da idade, estou com uma intensidade boa por aqui, então quem sabe, né, o futuro a Deus pertence, mas tem um carinho enorme pelo Goiás, concluiu aí o lateral esquerdo nessa reportagem ao Mais Goiás. Ele que tem 36 anos de idade, seu contrato com o Coritiba vai até agora em dezembro de 2022, ele que chegou lá no comecinho da temporada, vindo ainda de um encerramento de contrato em definitivo com o Fluminense, acertou com o Coritiba até o final do ano. Seus números até aqui, assim, não é nada de muito impressionante não, vem fazendo um Campeonato Brasileiro nota 6, 6,5, vai, não é um jogador que agrega demais dentro do elenco, mas está ali na lateral esquerda com uma certa regularidade. Ele que disputou até aqui 26 partidas pelo ano, 1 gol marcado e 3 assistências. No Brasileirão, 13 partidas e 2 assistências, sendo que, se a gente considerar apenas os últimos jogos do Coritiba, né, foi titular nos últimos 5 jogos da equipe paranaense nesse Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um jogador que já deu, tá? 36 anos de idade, acho que o Goiás deve buscar atletas mais jovens, por exemplo, que já tem uma certa experiência na primeira divisão. Isso é importante, se a gente estiver, por exemplo, falando de uma Série A em 2023, é importante ter jogadores experientes dentro do seu elenco, mas com uma idade um pouquinho menor, né? Não precisa ser com 36 anos de idade, como é, por exemplo, o Egídio. Caso o Goiás caia para a Série B, aí é outra história, né? Outra realidade financeira também. Acho que até poderia ser uma opção ok dentro do time, mas vejo com maus olhos essa quantidade de medalhões, tá? Não curto esse tipo de contratação. Assim como muitos especulados, né, Egídio, Dedé, Felipe Bastos, enfim, esse tipo de contratação, acho que a gente pode ter no máximo 1 ou 2 dentro do elenco geral. Se encher demais, eu acho que já vira problema. É só olhar, por exemplo, os times que estão hoje próximo da zona de rebaixamento. Obviamente tem a questão financeira envolvida também, mas o estilo de contratação que faz, por exemplo, o Coritiba já há muitos anos, muitos jogadores medalhões, o próprio Avaí, outro que está ali, o Cuiabá também vive esse dilema de trazer já jogadores rodados. Enfim, não gosto desse tipo de contratação, prefiro atletas que estão relativamente começando a sua carreira, já demonstraram um bom futebol e que para a sequência da temporada também queiram buscar algo a mais. O Egídio que fez uma ótima Série B pelo Goiás e também o Campeonato Goiano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, lá naquele mesmo ano, somando incríveis 61 partidas, 8 gols marcados e 28 assistências. Vou até checar esse dado também, mas certamente um dos jogadores que mais tiveram assistências em um ano só na história do Goiás. É realmente inacreditável, né? O que foi aquele ano de 2012, conquistando o Campeonato Goiano no primeiro semestre e a Série B lá no finalzinho do ano, além de ter chegado, né, nas oitavas de finais contra a equipe do São Paulo na Copa do Brasil. Depois disso ele passou no Cruzeiro, foi campeão brasileiro por lá em 2013 e também em 2014, juntamente com o Ricardo Goulart. Passou também no Palmeiras, no futebol da Ucrânia, voltou para o Cruzeiro lá em 2018, estava nas duas últimas temporadas na equipe do Fluminense, sem ser assim uma grande atração, juntamente ali com o Danilo Barcelos, e agora chegou no Coritiba para 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Egídio, aceitaria uma volta do atleta para 2023, ele que encerra o seu contrato, né, no final do ano lá na equipe do Coritiba, enfim, se poderia ser uma boa opção, ou se você defende essa visão, assim como a minha, de buscar jogadores mais jovens no mercado. Não precisa ser um destaque, enfim, um jogador da Série D do Brasileirão, mas pelo menos atletas mais jovens, enfim, que tem um pouco mais de lenha para queimar daqui para frente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News e se inscreva, né? Caso você não seja inscrito, pode deixar a sua moral aqui embaixo para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Deixe o seu comentário para ajudar dentro do nosso engajamento e compartilhe também o nosso vídeo para alcançar mais esmeraldinos aqui no YouTube. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!